Bom dia, Descomplique! Bom dia, meus colegas! Mais um dia estamos aqui para falar sobre gestão de consultório. É o nosso encontro matinal, né? Todo dia de manhã, às 8 horas, nos vemos por aqui, onde a gente fala sobre gestão de consultório de uma forma geral, né? E a cada dia a gente tem escolhido um tema para estar dando uma organizada aí nessas discussões. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda. Mari sempre presente, todos os colegas que estão entrando sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Bruna. Muito legal dividir essa manhã com vocês. Evelyn, sejam todos sintam-se em casa, fiquem à vontade para participar, para comentar. Camilinha, bem-vinda. Sejam bem-vindos todos. Aqui vocês participam, vocês perguntam. Quanto mais vocês participam, mais legal fica. Bem-vinda, Tainá. Então, a casa de vocês. Luciana, Camilinha, todo mundo das antigas. Tem muita carinha nova aqui também, ó. Cada dia a nossa live recebe novos colegas. Então, todos se sintam muito bem-vindos mesmo. Esse é um grupo que gosta de falar sobre gestão, que quer melhorar os processos do seu consultório, e é isso que a gente traz aqui nas lives diariamente. A gente tenta dar uma orientada, algumas coisas que podem ser úteis para a vida prática de vocês, para a vida profissional de vocês, tá? Como a maioria das vezes os temas aqui discutidos são temas pedidos por vocês, eu sempre tento escolher alguma coisa que vocês tenham solicitado para que fique útil, né? Bem-vinda, Rafa, bom dia! Então, vocês haviam pedido que eu falasse um pouco sobre plano de saúde particular, tá? E foi sobre isso, né? Vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria, antes de começar a falar, deixar bem claro o seguinte, gente. Essa questão de plano de saúde particular tem uma importância muito grande quando você leva em consideração a cidade que você trabalha, tá? Porque tem cidades que são muito fechadas, tem cidades que é quase que, assim, quase que uma obrigação que você trabalhe pelo plano de saúde. Então, o que eu vou falar aqui hoje são para cidades que têm a flexibilidade em você trabalhar pelo plano ou não trabalhar pelo plano. Eu falo do Rio de Janeiro. Aqui existe essa flexibilidade, assim como eu sei que existem dezenas de outras cidades assim. Mas eu também sei que tem algumas, eu tenho uma amigona que trabalha no interior de Minas, que ela fala, Clara, essa transição que você fala para mim não é aplicável, porque aqui se você não trabalha pelo plano, você não tem, vamos dizer, parece que o status lá é trabalhar pelo plano. Enfim, eu acho que cada um tem que entender a sua realidade e saber se o que eu vou falar é aplicável ou não. Inclusive, pode deixar aqui nos comentários. Se você mora numa cidade que realmente o plano de saúde tem esse status, você pode colocar, claro, é o meu caso. É muito legal quando a gente tem essa troca, tá? Porque até o colega que passa por isso percebe que não tá sozinho, né? Que tem outros colegas de situações parecidas. Uma coisa importante, gente, outra, né? Hoje a gente só vai falar de coisa importante. Eu começo a falar e vou usando como uma vírgula, né? Uma coisa importante, tipo um tique, né? Entre plano de saúde e particular, tem duas coisas, né? Ou quando você está começando, aquela decisão entre pegar plano ou não, e no início é muito tentador, tá? Porque você não tem paciente, você está cheio de energia, você quer praticar aquilo que você treinou na residência, que você foi capacitado e você quer ter paciente. Então, pegar plano de saúde acaba sendo muito tentador e muitos colegas têm na cabeça o seguinte, depois eu faço a transição depois é mais fácil. Então, uma coisa que eu queria começar dizendo no meu ponto de vista, tá? O que eu já acompanhei de colegas, que eu tenho acompanhado o trabalho, que eu tenho acompanhado a questão profissional, a transição acaba se tornando algo mais difícil do que você, no início, definir que já vai começar com o plano de saúde, tá? Por que isso, gente? O início quando você decide começar sem o plano, né? Eu vou trabalhar só particular e tal, você já condiciona uma expectativa de que seu consultório vai ter menos pacientes, você vai demorar um pouco mais para conseguir essa cartela, né? Essa carta de pacientes recheada. Você já entende isso. Quando você opta por começar pelo plano e depois fazer essa transição, é muito difícil a decisão do momento de fazer isso. É muito difícil o apelo dos pacientes que te pedem e já tem um relacionamento com você para que você não saia do plano de saúde. Então já envolve uma questão emocional. Deixa eu pensar aqui. Tem a questão do planejamento.
Muitas vezes a gente espera que isso vá acontecer de uma forma natural, mas não vai acontecer se você não planejar. Então, o que eu vejo, na maioria das vezes, é que o processo de transição acaba sendo mais difícil para aquele colega do que para aqueles colegas que já optam por iniciar suas atividades sem contar com plano de saúde, tá? Uma coisa importante, assim, é você entender se não trabalhar pelo plano faz sentido para a sua carreira. O que eu quero dizer com isso, gente? Não tem uma verdade absoluta e não tem um certo e errado quando o assunto é trabalhar pelo plano ou não. Se para a sua profissão, para a sua realidade, se isso tá dentro do teu objetivo, você lá fez seu plano de carreira, você viu que isso para você é importante, faz sentido, não tem por que você querer mudar porque as pessoas acham que é importante mudar. Você conhece a sua realidade, a realidade do seu negócio. De uma forma geral, de uma forma mais abrangente, a gente entende que trabalhar pelo plano não é tão rentável quanto deveria ser. O plano paga muito pouco, se a gente for levar em consideração todos os nossos custos, muitas vezes o plano não arca nem com isso, o nosso lucro fica muito reduzido, a gente acaba tendo que contar que aquele paciente vai fazer procedimento, que ele vai se converter de alguma forma numa outra coisa um pouco mais custosa para fazer valer aquele atendimento que você fez. Então, primeiro você vai precisar saber se você quer fazer essa transição, se isso tá dentro dos teus planos ou não. Se para você tá satisfatório trabalhar única e exclusivamente, né? Não única e exclusivamente, mas trabalhar com convênio para você tá bom, tá? Essa decisão é uma decisão individual. Não adianta você olhar o que o colega tomou de decisão ou não. Eu recebi mensagem esses dias, Clara, eu queria largar plano, mas poxa, eu vejo colegas bem mais velhos que eu pegando o plano de saúde. Gente, tentem não se comparar ou se realmente nivelar pelos colegas, porque a gente não sabe qual é o plano daquela pessoa, a gente não sabe qual é o objetivo final dela. Então tente traçar o seu, tá? Deixa eu ver aqui que vocês já começaram a comentar. Isso aí, deem a opinião de vocês quanto a isso, tá? Deixem aqui nos comentários. A Evelyn tá falando, eu vejo essa dificuldade na geriatria, que a remuneração é muito baixa pelo período gasto na consulta, por isso ela optou por atender só o particular. Exato, Evelyn, tem especialidades que conseguem fazer de uma forma mais prática, né? Por exemplo, dermato. Se você for limitar a queixa do paciente, você consegue fazer consultas dermatológicas curtas, né? Bom, é um problema, uma tínia, é uma queda de cabelo é uma situação à parte, porque é uma consulta muito demorada mesmo quando a gente foca na queda de cabelo. Mas, é uma micose de unha, é uma acne, você consegue fazer consultas mais curtas. Se bem que você não vai conseguir fazer aquela consulta ampla, né? Bem limitado. Mas pediatria, geriatria, ginecologia, gente, são consultas extensas para você fazer um bom exame, você entender. Neurologia, acaba não fazendo sentido realmente financeiro você pegar plano de saúde, né? A Bruna falando, fiz transição do convênio para o particular, mas ainda ofereço um desconto no valor da primeira consulta para quem tem convênio. Exato, Bruna, isso é até uma ideia para o processo de transição mesmo, tá? Eu vou falar de algumas dicas aqui, Bruna, e é até legal que você tenha feito essa transição. Depois, se você quiser, coloca um comentário dizendo se para você fez sentido, se você seguiu alguma coisa parecida com isso, tá? Gente, então a gente já falou da questão de definir se pra você faz sentido fazer a transição ou não, né? Então, se pra você... eu tô falando pro colega que quer fazer a transição e quer que isso aconteça na vida profissional dele, né? Ele quer abandonar os convênios, ele quer focar apenas em atendimentos particulares. Se esse é o seu caso, eu vou dar algumas dicas do que pode ser feito nesse processo de transição, tá? A primeira coisa é criar uma meta para que isso aconteça. É definir prazo, é definir número de paciente, é definir realmente um planejamento. Por quê? Nada vai acontecer de forma espontânea. Não vai acontecer de um dia para a noite muitos pacientes particulares procurarem pelo seu serviço e a sua agenda naturalmente vai se transformando em pacientes de convênio para pacientes particulares. Isso não vai acontecer. Se você não criar um planejamento para essa transição, eu sinto lhe dizer, você vai deixar a maré te levar, né? E aí você vai se olhar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos e você vai estar numa situação muito parecida, porque os pacientes não vão espontaneamente fazer essa conversão por você, tá? A Renata tá falando, mesmo na dermato, acho difícil tratar uma queixa só. Não vejo como falar com o paciente que é só aquilo que vou tratar naquele dia. Renata,
eu tenho essa mesma visão que você. Eu sou muito lenta na minha consulta é muito demorada, mas eu acompanhei na época da residência um professor, eu cheguei no consultório dele pra tá pegando, né, esse manejo de consultório e tal, e eu lembro que ele falava, quando o paciente ia pra, ele é um pouco mais velho, quando ele ia pra segunda queixa, ele falava, hoje a gente vai focar nessa, na próxima vez que você vier a gente foca na outra. Cara, você não cria muito relacionamento com o paciente dessa forma, né? E muitas vezes por isso também que o paciente não entende o seu valor, depois não está disposto a pagar uma consulta sua. A gente vai falar sobre isso agora, né? Sobre essas dicas de transição. Então eu concordo com você, eu também tenho dificuldade de limitar um assunto, tá? Mas eu acho que quem se propõe a trabalhar com um plano acaba tendo que fazer uma consulta um pouco mais enxuta. Tá? De repente ela não vai ser tão rígida quanto esse antigo meu professor, mas um pouquinho ela tem que limitar. Ela não consegue dar aquela atenção que ela gostaria pro paciente, senão ela vai ficar 1h30 com o paciente. E aí realmente as finanças não fecham no final do mês, tá? Então, ok, você decidiu que você quer fazer a transição, mas você não sabe por onde começar, né? Crie metas. Meta de tempo. Olha, então eu vou começar a transição, agora tá na crise, então eu não vou me envolver nisso agora, né? Se bem que agora muita gente perdeu o plano, também é uma boa oportunidade de mudanças. Mas você vai criar o seu planejamento. Olha, eu vou então me dar 1 ano ainda trabalhando no particular e a partir disso eu vou estar trabalhando, fazendo a minha migração. Ou então, olha, eu quero ter um número X de pacientes particulares para que nesse momento eu largue o plano e continue só com particular. Você vai ter que criar um planejamento para você que é uma coisa individual. O que eu tô fazendo aqui é dar algumas dicas que podem servir de parâmetro para você. Ou tempo, ou número de pacientes, ou faturamento com procedimentos. Você vai escolher o que você vai, como vai ser essa sua estratégia, né? E uma vez que você tenha definido a estratégia, trabalhe para cumprir essa estratégia. Então, olha só, você resolveu que daqui a 6 meses você vai estar fazendo a transição mesmo de plano para particular. Os seus pacientes que já estão indo na sua consulta, que já são seus pacientes, você já pode ir sinalizando para eles que você vai fazer essa transição. Isso faz com que o seu paciente ele não se sinta traído. Ele sente que participou de uma decisão sua, que ele participou de um momento importante para o teu consultório. E, gente, fale a verdade, né? Ninguém larga o plano porque larga o plano e não quer trabalhar com o plano. Você larga o plano, poxa, se houvesse uma troca justa entre serviço e contribuição, né, em pagamento, em honorários, eu acho que ninguém ia querer não trabalhar com o plano. Poxa, se a gente tivesse uma forma de captar pacientes, que é uma forma mais tranquila, porque o paciente do plano, ele já quer um médico, ele tá procurando um médico ali, o encontro é perfeito. A gente quer sair do plano, a gente não quer trabalhar pelo plano, porque o plano é mal remunerado, porque a gente não consegue dar o atendimento que a gente gostaria, a gente não consegue investir no nosso consultório como a gente gostaria. Então isso pode ser dito para o paciente. Quando você estiver no processo de transição, você pode conversar com o seu paciente do seguinte, olha, eu vou precisar fazer a transição, porque o plano não está mais cobrindo as nossas despesas, então a gente se encontrou num momento muito difícil. Ou nós precisaríamos reduzir a qualidade, a oferta das coisas que a gente oferece a vocês pacientes, e isso me deixaria muito desconfortável, ou a gente precisou entender que chegou o nosso limite com o plano de saúde. Então, fulana, a nossa previsão é que daqui a tantos meses a gente não vai mais estar trabalhando com o plano de saúde. Vocês que são nossas pacientes fiéis e tal, a gente vai fazer uma condição especial da consulta. Você pode já alinhar com o teu paciente isso. Eu gostaria muito de continuar atendendo você, a sua família, mas realmente a gente vai precisar. A previsão é que para o mês tal, para a época tal, a gente já esteja fazendo essa transição mesmo e tal. Você pode dividir isso com o seu paciente. É diferente do paciente que atende plano de saúde com você e de uma noite pro dia ele liga pro consultório e a sua secretária informa que você não atende mais plano. Ele teve um choque, né? Ele sente um pouco, nossa, doutora, se sentiu traído. Se você partilha com ele essa decisão, se você explica para ele o porquê, existe uma tendência desse paciente a aceitar essa transição e continuar com você mesmo tendo que te pagar uma consulta. Isso é uma coisa, né? Uma dica que eu queria dar hoje, essa conversa com o paciente. Uma outra coisa que eu queria dar de dica, gente, se pra você, né, se tiver nos seus planos, faz essa transição, o ideal
é que você destine dias da semana específicos para pacientes particulares e dias específicos para pacientes de plano de saúde, tá? Ah, Clara, inicialmente eu não tenho paciente de particular. Cara, se dê um dia de folga então, tá? Entenda esse dia como uma folga. Trabalhe 4 dias, se for o caso, com pacientes de plano de saúde e um dia você vai para o consultório organizar processos. Você vai organizar a sua estrutura, você vai fazer reunião com a equipe, você vai trabalhar a sua rede social, é o dia que você vai planejar suas postagens então da semana. Escolha esse dia que você vai estar presente no consultório, trabalhando nos bastidores, tá? Mas é um dia destinado para os pacientes particulares. Sempre que um paciente particular quiser marcar uma consulta, você vai marcar nesse dia. Inicialmente, escolha um dia que seja o dia menos movimentado do seu consultório, para que você não perca também tanto, né? Mas se dê esse dia de folga inicialmente e você vai estar super aproveitando esse dia. Por que isso, gente? O paciente que marca particular, primeiro, ele não quer marcar para daqui a 3 meses, né? Poxa, ele quer uma consulta, ele quer uma consulta logo, tá? Não precisa ser hoje, amanhã, mas, poxa, semana que vem, ele quer uma consulta próxima. Se você tem agenda muito abarrotada de pacientes de convênio e com isso você acaba tendo que negar um paciente particular, você está perdendo uma oportunidade de ter um paciente ali fidelizado que veio procurando você. Ele não veio procurando a cartelinha do plano que indicou um dermato. Isso tem muita diferença, né, gente? O médico, quando ele atrai paciente particular, o paciente está indo no doutor fulano, ele está indo por você, ele te escolheu. Quando o paciente ele vai pelo plano de saúde, você até pode conquistar esse paciente, né? Mas muitas vezes ele vai pela comodidade. Poxa, a doutora falam que é boa e ela atende meu plano, então eu vou lá. E aí você conquista e realmente esse paciente começa a ir por você. Mas inicialmente o motivo foi porque você atendia o plano de saúde dele, tá? A Glaucia tá falando, procedimentos particulares como toxina, por exemplo, podem entrar nesse mesmo dia? Então, Glaucia, podem entrar nesse mesmo dia, tá? Se você marcar os seus procedimentos para um dia em especial, destinado para esse dia, é interessante, tá? Que eu já falei isso algumas vezes, né? Quando você trabalha só com particular, você consegue ter uma flexibilidade de horário maior e destinar um horário maior para a primeira consulta. Eu vejo isso como uma grande vantagem. Por quê? Quando o paciente, principalmente de dermato, né? Eu falo de dermato muito porque a minha especialidade eu falo com mais propriedade, vamos dizer assim. Mas o paciente de primeira vez de dermato, eu falo que ele é uma caixinha de surpresas. Porque ele pode estar indo queixar de cabelo, ele pode estar indo para ver um sinal e aí precisar fazer uma biópsia. Ele pode estar indo querendo fazer uma harmonização facial, então você não sabe para que ele veio. Ele pode estar vindo para ver uma micose de unha, que é rapidinho, papum, tá? Então, eu gosto de deixar um tempo grande na minha primeira consulta. Pra quê? Para que eu consiga dar a assistência que o paciente quer. Então, se ele veio e ele quer fazer uma harmonização, poxa, se eu tenho capacidade técnica de fazer, se eu tenho um estoque material e o paciente quer, nada me impede de fazer hoje e aproveitar que o paciente quer fazer hoje e não marcar para outra vez. Mas se na sua realidade você agenda procedimentos, você pode agendar para esse dia sim só dos particulares, tá? E aí, o que você vai fazer? Você pode criar metas exatamente assim, olha, inicialmente eu vou ter um dia para pacientes particulares. No momento que eu tiver atendido 6 pacientes particulares nesse dia, eu vou me dar um segundo dia de pacientes particulares. E aí, inicialmente, você não vai encher 2 dias, você já tem um dia lá que você consegue encher com 6 pacientes. E aí você perdeu aquele seu dia de folga, lembra? Então você vai se dar um outro dia de folga, que naturalmente você quer que se preencha com pacientes particulares. E aí você vai fazendo essa transição. Pausa, porque minha mãe tá aqui na área, né? Bom dia, minha mãe maravilhosa, linda. Que saudade que eu tô de vocês. Tô com muita e do friozinho da minha casa. Pronto, pausei já. Não consigo ver minha mãe entrando, não parar pra falar com ela. Gente, desculpa aí, tá? É igual gente, telefone. Um adendo total. Eu não atendo telefone, assim, meu celular fica na minha gaveta durante consulta, né? Eu não atendo ninguém, em hipótese alguma, já deixei aqui bem claro que eu não atendo telefone. A minha mãe é uma pessoa que pouquíssimo me liga, porque ela sabe que a vida é corrida e tal, a gente se liga em horários bem particulares, assim. Quando o telefone toca, eu tô no meio de uma consulta e a minha mãe, eu falo, olha só, pausa. Claro que se for paciente de primeira vez, não, né? Mas se for paciente antigo, eu falo, pausa 1 segundo. Minha mãe tá me ligando, deve ser alguma coisa grave. Minha mãe não me liga em situações... Aí eu brinco com a paciente, falo, mãe tem vez, mãe tem que ser assim, parar tudo pra mãe, porque mãe já sofreu muito pela gente. Então, voltando à live...
Então você se dê esse dia, né? Inicialmente um dia, preencheu, você quer ter 5 pacientes particulares por dia, tá? Tô chutando aqui. Preencheu esses 5 pacientes, se dê um outro dia. Clara, inicialmente eu não tenho nada nesse dia. Cara, esse é o dia da organização, posta conteúdo, programa a semana, faz reunião com a equipe, organiza como estão as coisas, tá? Começou a encher de pacientes, se dê um outro dia. E aí você vai fazendo essa transição, tá? A Bruna, é legal diferenciar o valor da primeira consulta maior, mas das demais consultas de acompanhamento um valor menor para fidelizar os pacientes? Bruna, eu não trabalho assim, tá? Conheço colegas que trabalham dessa forma. A antiga médica que trabalhava no local que eu peguei o espaço, ela trabalhava assim, tá? Mas eu cobro o mesmo valor, tá? Eu acho que colocar um valor muito alto para a primeira consulta, você dificulta aquele paciente que quer conhecer o seu trabalho, entendeu? Então, eu acho que a gente pode trabalhar com outras formas de fidelizar e de encantar o paciente do que cobrar uma consulta muito mais alta. Por quê? Na minha realidade, eu não diminuiria minha consulta de agora. Eu aumentaria para o paciente de primeira vez. Então, eu vejo isso como uma barreira para aqueles pacientes que querem ter oportunidade de ter contato com o seu trabalho, querem conhecer mesmo e ser uma porta de novos pacientes que vão fidelizar. Então, eu acho que você prejudica aquele paciente de primeira vez. A Glaucia falando, temos deixado já um dia para particulares. Caso não preencha a agenda, no dia anterior antecipamos alguns pacientes do convênio. Isso pode ser feito, Glaucia, de antecipar, mas aí que tá. Se você tiver pelo menos um paciente particular, eu acho que não vale a pena você fazer isso. Perca esse dia, se você puder, né? Aí não perca, é o dia que você vai concentrar toda a organização do consultório, eu tô reforçando bem isso. Não sei se você trabalha muito com rede social, dedique a isso, a planejar os seus posts, a elaborar, a criar estratégia, a criar alguma ação no consultório. Por quê? Se você tem um paciente que seja particular, é muito ruim aquele paciente particular ficar na mesma sala de espera do paciente de convênio. Por que eu tô falando isso? A pessoa nunca gosta de sentir que está sendo prejudicada, que está sendo lesionada. Poxa, eu não tô me bem. A gente gosta de sentir que está tendo vantagem, né? Eu tô me dando bem. No momento que o paciente pega e paga a sua consulta particular, a maioria dos meus pacientes, eles têm convênio, eles têm plano de saúde. Se ele está na mesma sala de espera de um paciente que está sendo atendido por mim, tendo o mesmo acesso, o mesmo atendimento com plano, existe uma tendência dele querer recuar e não querer mais atender pelo particular. Ele quer atender pelo convênio, entendeu? Então, é muito complicada essa transição. Por isso que eu falei com vocês. Se eu hoje em dia atendesse pacientes particulares e convênio, a minoria dos meus pacientes não tem convênio. Então, a maioria eu estaria atendendo pelo plano, entendeu? Esse é um assunto bem complexo, eu acho que tem que ser estudado assim, caso por caso, essa questão da estratégia. Por isso que eu acho que é um planejamento muito individual, que começa pela decisão. A decisão é, você quer atender plano ou você não quer? Não quer atender? Então você precisa traçar um plano, tá? Você precisa traçar realmente uma estratégia e criar meta. Gente, quando a gente trabalha com meta, parece que a gente avisa assim, ó, universo, as coisas vão acontecer, hein? Você sinaliza pro mundo que isso vai acontecer. E aí você começa, a partir daquele momento, a trabalhar para que isso aconteça. Parece que... E aí, gente, é outra coisa também. A gente amanhã vai falar de mindset. E eu gosto muito de falar sobre isso porque você não pode dar a opção do não acontecer, né? Uma vez que você criou uma meta e você decidiu que você quer isso, trabalhe de maneira ininterrupta e não dê espaço para sua mente pensar o seguinte, e se chegar a tal época, quando eu planejei a transição e eu não tiver o número de particulares que eu planejei. Não pense isso em nenhum momento da sua vida. Se você decidiu alguma coisa, você decidiu que isso é importante para você, trabalhe e só pense que isso vai acontecer e que você vai trabalhar dia após dia para que isso aconteça, tá? Porque quando a gente... Aí amanhã a gente fala sobre mindset, tá? Não vou roubar tempo dessa live que é sobre plano de saúde particular não, tá? Deixa eu ver, eu anotei umas coisinhas aqui pra falar, deixa eu ver se... tá. A questão do valor diferenciado, quando você for fazer a transição, você pode oferecer para os seus pacientes como uma forma de incentivo, tá? Você pode falar para o paciente, olha, quando você for sinalizar para esse paciente que vai haver a transição, você olha, mas os pacientes, os pacientes que já são minhas pacientes, que eu quero incentivar que continuem sendo minhas pacientes,
Eu vou fazer um valor diferenciado, então você pode trabalhar com isso. Outra coisa, você pode informar o paciente, porque existem muitos planos de saúde que trabalham com reembolso. Então se informe quais são esses planos, coloque a sua secretária para já avisar os pacientes como que é a forma mesmo de conseguir reembolso, para que você dê esse suporte também para os pacientes, tá? Vamos lá, João, quanto aos pacientes particulares que são marcados em um dia e eu tiver um paciente, ele não achará estranho sempre ter vaga, consultório vazio? João, ele pode achar, tá? Mas olha só, tudo depende da forma como você... Minha mãe sempre achava estranho médico que tem vaga fácil, consultório vazio. João, vamos lá. A minha recepção do meu consultório, na maioria das vezes, ela fica vazia, tá? A gente não tem... como que eu vou te explicar isso? Eu não atendo por plano. Os meus pacientes são bem espaçadinhos. Então, assim, eu já deixei aqui bem claro que minha consulta de primeira vez dura 1h30. Então, muitas vezes eu termino com 1h20, 1h15. Então, é bem comum que o meu paciente saia e não tenha ninguém na recepção. Porque o outro paciente vai chegar 5 minutinhos antes ou na hora e não parece isso, tá? Então, eu acho que isso não vai acontecer para sempre, tá? Isso vai ser um processo, um período da sua vida. Então, que de repente vai durar pouco tempo. Então, eu acho que você não deveria se preocupar com isso, tá? E essa questão de, tem vaga logo, tem vaga próxima. Eu acho que, eu já falei sobre isso daqui também, sobre uma coisa chamada gatilho da escassez, né? Que a gente tende a valorizar, e o João deixou bem claro isso daqui agora, né? E é verdade isso, ele falou uma verdade. A gente tende a valorizar aquele médico que não tem vaga pra agora, né? Você quer marcar e caramba, você tem vaga pra daqui a 2 meses. Fulano é bom. A gente não sabe nenhum outro detalhe, mas se a agenda dele tá cheia, a gente já entende que ele é um bom profissional. Mas não dá pra gente trabalhar com esse gatilho, né, se a gente não tem agenda cheia. Então, quando o paciente chega e tem uma recepção cheia, pode ser cheia por pacientes seus, pode ser que você trabalhe com outros médicos no mesmo horário e esses pacientes sejam do outro médico. Então, acaba que não faz muito sentido, tá? A Vicky falando, acho que o conceito de consultório vazio já é ultrapassado. Porque hoje em dia a ideia é que os pacientes não fiquem esperando muito, né? Que a gente consiga otimizar o tempo desse paciente. Então, antigamente, realmente, né? O médico atendia e deixava esperando horas e horas, e era uma coisa normal. Hoje em dia a gente fala muito da pontualidade, até como um fator de valorização do nosso trabalho, né? De aumentar o valor percebido pelo nosso paciente. Então, eu não me preocuparia tanto com a recepção vazia, não, tá, João? E assim, gente, verdade, uma coisa que assim, é imbatível no mundo, é verdade. Se por acaso o paciente comentar alguma coisa, não tem problema nenhum você falar, olha, eu tô em fase de transição, eu tô largando, a gente tá realmente saindo do plano de saúde, indo pro particular, então a gente tá caminhando nesse novo conceito. Cara, você tá falando a verdade. A pessoa, isso não desmerece em nada o profissional que você é, isso não diminui em nada a sua capacidade, tá? E o paciente que não entender, que estiver preocupado realmente com o número, gente, eu já falei aqui, a gente não vai ter todos os pacientes do mundo. No geral, a gente vai ter os pacientes mais parecidos e alinhados com nós mesmos. Então, se o paciente é preocupado em status, em consultório cheio, provavelmente ele não vai se interessar. Mas tudo bem perder, de repente, esse paciente, porque ele já não se pareceria com você, já não teria uma conexão tão grande contigo, tá? A Karina falando, quase nunca meus pacientes se encontram na recepção. Sempre faço marcação espaçada para não haver estresse de pacientes aguardando na recepção, pacientes particulares. É exatamente como eu faço, Karina. E nem por isso elas acham que você não tem paciente, né? E tudo bem. Mas eu confesso, eu entendo a opinião do João, porque hoje em dia eu fico muito segura. A recepção tá vazia, eu sei da minha agenda. Mas no início eu tinha a mesma percepção do João e o mesmo medo das pacientes acharem que eu tava às moscas. Hoje eu vejo que não faz tanta diferença, porque pra elas nem têm essa noção hoje em dia. Mas no início eu tinha esse medo também, tá? Então eu entendo o lado dele. A Evelyn falando, acho que isso indica também qualidade de não deixar o paciente esperando. Exato, exato. A Vicky falando, eu já acredito que paciente com agenda para daqui 3 meses não me serve. Procuro outro. Exato, tá vendo, Vicky? Se você quer pra uma coisa de agora, depende. É muito variável isso, sabe? É muito variável. Porque tem especialistas que realmente têm a agenda cheia e são muito bons. E você valoriza aquele especialista, não porque a agenda tá cheia. Então não é 100%, né? Essa questão de só porque tem a agenda cheia é bom e você quer. Tem vezes que realmente você não tem paciência. Você quer pra agora e...
É igual o cabelo, gente. Saindo totalmente da área de... Eu faço luzes no cabelo. Teve uma época que eu queria muito fazer o cabelo com um cara e, pô, eu ligava pra lá e era assim, você vai ficar na fila de espera. Aí depois eu ligava, pô, tchau, vou procurar outro que faça porque eu quero clarear meu cabelo, entendeu? Tipo, pô, fila de espera vai te catar, entendeu? Então, nem sempre ter fila de espera e ter agenda muito pra frente é bom, mas se isso é uma verdade pra você, se isso não é uma jogada sua, e que eu recomendo que não seja uma jogada, que você leve de forma honesta isso, se a sua agenda tá cheia, você só tem vaga pra daqui a 2, 3 meses, você não tem muita opção. Você acaba tendo que marcar o paciente nesse período e sinalizar, olha, se tiver qualquer desmarcação e esse paciente tiver interesse, você antecipa esse paciente, né? O paciente se sentirá muito feliz por não esperar, exatamente. Vi que o paciente procura outro profissional. Procura mesmo, acabei de falar o profissional do cabelo, né? Por que não o profissional médico? Hoje em dia a gente é visto muito como consumo, né? Muita gente quer ir, quer logo. Não quer você, ele quer ir logo. Karina falando, eu mesma como paciente já levantei e fui embora de consultório, que o médico estava com 1 hora de atraso. Exatamente, Karina, cada vez mais a gente vem buscar a pontualidade, né? E isso, gente, é mais importante ainda para atendimento particular, tá? Eu acho que é uma outra coisa que eu coloquei aqui para falar com vocês. Atendimento de convênio e particular. O atendimento pessoal, a relação interpessoal, a humana, eu acho que a gente tem que ter a mesma coisa, tá? E isso não é só com o paciente, não. Eu acho que o nosso carinho, o nosso cuidado, a nossa atenção, ela tem que ser igual para qualquer pessoa. Seja ela chefe, diretora da empresa, seja ela faxineira, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, como pessoas iguais a nós, ponto. Mas os pacientes de atendimento particular, eu acho que a gente tem que dar alguns atendimentos não pessoais, volto a falar, mas de cuidado, de repente de refinamento do consultório, de pontualidade. A gente tem que trabalhar de algumas formas para valorizar ainda mais o nosso atendimento, tá? Então, de repente, poxa, com atendimento de convênio, você não consegue oferecer café expresso, não sei a realidade, tá? Mas de paciente particular fica mais fácil de você oferecer alguns tratamentos, alguns quitutes na recepção, entendeu? Quitute é coisa de velho, né? Eu acho, mas tudo bem. Eu sou da roça, gente, então me respeitem. A Luísa falando, se o paciente fizer procedimento, você desconta o valor da consulta? Luísa, depende muito, tá? Depende do paciente, depende do procedimento, da consulta. Então, por exemplo, um paciente marcou a primeira vez, ele quis exclusivamente fazer harmonização facial, ele não, assim, nem quis que eu renovasse a receita dele de pele, porque ele não... Por qualquer motivo, cara, eu só vou cobrar a harmonização, né? O MD Codes que a gente fizer. Ou então o paciente foi pra fazer consulta de cabelo, pô, é uma consulta super densa, o paciente vai voltar pra isso, a gente vai seguir nessa investigação de cabelo. E aí ele quis aproveitar a consulta e fazer uma toxina, poxa, cobra consulta e cobra toxina. Mas, poxa, é um paciente seu, fiel, antigo, pô, foi lá fazer uma toxina e pediu pra você renovar a receita, você reajustar o que ele tá usando em casa. Eu não acho que nesse paciente fiel vale a pena você cobrar a consulta e o procedimento. Cobra só o procedimento e deixa claro pra ele que isso é uma cortesia por ele ser um paciente fiel a você, que confia no seu trabalho. Então, eu acho que você pode criar uma flexibilidade dentro do seu consultório quanto a isso, tá? A Karina, você faz agendamento online? Isso tem lado bom e ruim, porque assim o paciente sabe que a agenda está mesmo lotada nas próximas semanas. Por outro, dificulta a transição convênio particular, porque fica mais difícil organizar o dia do paciente particular. Karina, eu não faço agendamento online. Você tá falando o quê? Tipo, Doctoralia? Eu não faço. Todos os meus agendamentos passam pela minha secretária. Então, fica mais fácil desse controle, né? Tá. Glaucia falando, o cabelo é muito assim. Quando quer mudar o corte, então quer cortar logo. Exato, gente. Meu cabelo é gigante. Tem dia que eu acordo e falo, eu quero cortar. Isso aconteceu na quarentena. Tinha acabado, eu tava, assim, querendo já cortar antes da quarentena. Isolamento social. O que eu fiz? Cláudio, corta meu cabelo. Cláudio cortou meu cabelo. Não tá aquela coisa maravilhosa, mas fez, né? Porque eu queria pra ontem. Olha só como é que são as coisas. A Bruna, você acha melhor definir um prazo para desconto na consulta para quem tem convênio? Depois de manter o mesmo valor para todos? Já faço isso há mais de 1 ano. A secretária acha que ajuda a captar pacientes. Então, Bruna, eu acho que em algum momento você pode interromper isso sim. Eu fiz isso no consultório no início. Eu não atendia por plano desde o início, mas eu fazia valor diferenciado de paciente de convênio e paciente particular, tá? Eu cobrava... paciente que não tinha convênio, pagava o valor cheio. Paciente que tinha convênio, ele apresentava a carteirinha e ganhava um desconto.
Mas eu coloquei, eu depois cortei isso. Por quê? O que eu percebi? Que muitos pacientes que tinham um plano, né, que conseguiam um reembolso, porque você dá o desconto, dá recibo pro paciente ter reembolso, e muitas vezes ele, tipo, ficava elas por elas, ele não precisava tirar nada do bolso dele. Não que isso tenha um problema, mas você vai estar tirando do seu, né, do seu lucro pro paciente não tirar nada do dele. Então eu acho que isso pode ser feito de uma forma temporária, sim, tá? Limita um tempo para isso. Olha, eu vou fazer isso por mais 2 consultas. No seu caso já tá assim há 1 ano, então você pode falar, olha, a gente precisou fazer um reajuste, e isso, gente, anualmente a gente faz reajuste de preços, né? A gente acaba revendo a tabela, acaba reajustando algumas coisas, e você pode com certeza avisar. Avisa antes de, mudou. Não, avisa que vai mudar, porque o paciente ele sente que está participando daquela transição e que ele é uma pessoa importante, ele tem um senso de pertencimento. Então sinaliza, pede a secretária para avisar os pacientes, olha, a gente vai fazer um reajuste, esse reajuste já vai começar a valer, mas para você que é paciente fiel da doutora, que já está aqui com a gente há muito tempo, confia no trabalho dela, a gente vai só mudar para você daqui a 6 meses, mas a gente vai precisar mudar porque realmente tudo sofreu um reajuste e tal, tá? Priscila falando, geralmente o paciente vem para uma avaliação com exames, anima-se, exame físico e depois volta pro procedimento. Entendi. Pago primeiro a consulta e depois os procedimentos. Bacana também, Priscila, bacana. Você é maravilhosa e por isso não combina você falar. Entendi, Cláudia. Sistema de prontuário eletrônico que faz agendamento online. Pois é, fico receosa de aderir ao agendamento online. Eu não faço agendamento online. Eu acho que... Pô, a gente tem o link do WhatsApp no Instagram. A gente tem canal de Telegram. A gente tem muito acesso pro paciente. Tem o meu... Enfim, tem e-mail. Eu acho que o paciente, se quiser, ele pode esperar e mandar mensagem hoje. Se tiver em horário profissional, né, em horário de trabalho, as minhas secretárias vão responder. Eu acho que o online não me encanta muito, não. Mas assim, olha só. Não me encanta porque eu não conheço na minha prática, tá? De repente alguém vai falar assim, claro, o uso é sensacional, é muito bom, os pacientes comparecem e se convertem, então é só uma opinião, isso é totalmente uma opinião minha mesmo, da Clara, não é do Descomplique. Gente, live encerrando, né? Nosso combinado são lives curtas, que a gente tem ultrapassado aí um pouquinho, porque vocês perguntam e esse é o grande barato desse encontro, né? A gente conseguir trocar. Então, eu amo que vocês já comecem a live perguntando. Eu sempre vou fazer isso, eu sempre vou, no domingo, lançar o cronograma da semana. Live de segunda é isso, terça, porque aí eu quero que vocês já tragam perguntas. Pra eu começar falando um pouquinho e já começar com pergunta, tá? A Marina tá falando, Clara, já tentei um dia de particular. Achei difícil porque eles falam que só podem tal dia e... Marina, mas por isso que é aquela coisa do planejamento mesmo, né? Assim, você se dê esse dia. Eu, depois dessa quarentena, vou mudar muito meu horário de consultório. Eu tinha um horário muito, assim, permissivo, né? Qualquer horário que o paciente falava que podia, eu não negava o paciente. Não tenho filho, não gosto muito de negar trabalho, sabe? Só que eu acho que a gente, em algum momento, tem que também colocar um pouco de regra. Então, tem alguns horários que eu não vou mais trabalhar. Mas a doutora trabalhava. Mas a doutora não trabalha mais. E ok, é um pouco de entendimento mesmo, porque senão a gente acaba ficando escravo, né, Marina? Tipo assim, você atende 5 dias na semana. Poxa, você vai fechar um dia. Será que a pessoa não consegue nenhum outro dos 4? Então, não pode só porque não tem, é aquela coisa da escassez. A gente não quer justamente o dia que a gente não pode ter. Tenta analisar se não é um pouco isso, se realmente a pessoa não pode de jeito nenhum, entendeu? Porque se você tem outras flexibilidades de horário, de dias, poxa, por que não fazer um esforço também se é uma coisa que todo mundo quer, né? Você quer e a pessoa quer. Você quer atender e ela quer ser atendida, né? A Thaís falando, nossa, não consigo imaginar esse horário permissivo em cidade grande. Thaís, era uma zona, tá? Eu já trabalhei, vou te falar, mas eu acho que é muito isso, gente. Eu acho que é o momento. Eu acho que a gente passa por fases profissionais. Eu acho que inicialmente, até um certo momento, a gente tem mesmo que ter uma flexibilidade grande, a gente tem que não negar paciente. Eu sou muito dessa opinião, sabe? Eu acho que chega um momento que você pode se dar ao prazer, né, ao luxo de escolher algumas coisas, mas eu não acho que isso vale pro início, não. Eu acho que no início a gente tem que
ser solícito e ser flexível mesmo. Se você quer o paciente, muitas vezes o que ele quer é isso. Quando você fala de um atendimento personalizado, individualizado, é entender que de repente aquele paciente ele tem um trabalho que ele não pode ir em horário comercial, que ele só pode ir antes ou ir depois. E você ter essa flexibilidade, você ganha o paciente para sempre. Então eu acho que tudo é entender. Por isso que eu falo aqui muito de forma geral, né? E eu quero muito que vocês entendam isso. Mas a gente tem que colocar cada coisinha na prática de cada um, porque a realidade é única, né? Eu tenho uma realidade diferente da Marina, que é cirurgiã plástica e que é de Americana, da Camila, que é dermato, que é de outra cidade. Então cada um tem a sua realidade, né? Bom, gente, terminando por aqui, um super beijo. Amanhã a gente vai estar falando de mindset, que é uma coisa bem legal para gestores, empreendedores, para pessoas que querem fazer o seu, né? Que querem sair da zona de conforto. A gente começa por aqui, né? Pela nossa cabecinha. Então a gente vai ter um dia na semana que a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que potencializa, eu tenho certeza que isso potencializa e muito os nossos resultados. Então amanhã tragam perguntas, já tragam experiências de vocês, porque a gente começa a live já engatado em falar coisas que têm utilidade, tá? Um excelente dia pra vocês, um super beijo, nos vemos amanhã. Indiquem o perfil pra amigos, tá, gente? Aqui, ó, esse balãozinho aqui, esse aviãozinho serve pra vocês indicarem pra colegas. Então indiquem. Quem tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. A gente tem mais visualização no YouTube do que inscritos. Então, começou a ver o vídeo e gostou? Se inscreve, gente, tá? Dá uma moral. Ó, beijo pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.